Oi pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre transtorno bipolar? Bom, primeiro eu queria dizer, por favor, tirem das suas cabeças essa ideia de que transtorno bipolar é aquela pessoa que uma hora tá triste, uma hora tá feliz. Ou aquela pessoa que, uma hora tem uma opinião, outra hora tem outra. Ou uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não, gente, isso não é transtorno bipolar, não é. Pode até ser, mas tem que ter mais uma série de outros comemorativos pra gente pensar nesse diagnóstico. Não é tão simples assim. O transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença da mente, né, o que a gente chama de um transtorno mental do humor, ou seja, ele está relacionado não só a uma oscilação do humor, mas também a outras características psicopatológicas. A pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, ela tem a sua vida realmente prejudicada por alguns quesitos. É uma pessoa que o humor dela, ele não só oscila, ela apresenta episódios de depressão, oscilando com episódios de mania ou hipomania. Ah, mania de roer unha, Maísa? Não tem nada a ver com isso. É outra mania. A gente chama na psiquiatria de mania essa elevação do humor além do normal, acompanhado de outras características. Hoje eu vou falar um pouquinho da hipomania, que é como se fosse uma fase mais branda da mania. O paciente bipolar, então, voltando, que a gente falava do bipolar tipo 2, é um bipolar mais leve, que é o que eu vou falar hoje. O transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado por episódios de hipomania, oscilando com episódios depressivos. Isso tem que durar alguns dias, não é aquela coisa que muda de um dia para o outro, geralmente dura alguns dias. E a pessoa fica, durante alguns dias, muito acelerada, com um pensamento acelerado, com um humor exaltado, uma exaltação afetiva. Então é aquela pessoa que ela fica legal demais, entende? Ela fica com energia demais, há um aumento de energia no corpo, uma vontade de fazer um monte de coisa, surgem várias ideias ao mesmo tempo e a pessoa quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, coisas que se ela tivesse calma ali, tranquila, no que a gente chama de eutimia, que é um humor normal, ela não apresentaria. E aí ela fica acelerada, com o pensamento muito rápido. E essas fungadas? Dá pra tirar? Dá? Vai sair a Maísa fungando no vídeo, ok. Gente, aguenta aí minhas fungadas. Bom, é gripe. Pode ficar muito ansiosa, com uma ansiedade além da conta. Pode também ficar fazendo compras demais, gastando demais ou querendo comprar muito. Também pode haver um aumento da libido, ou seja, um aumento do apetite sexual. Além disso, essa pessoa pode ficar mais irritada, qualquer coisinha soltando os cachorros, e isso acaba afetando realmente o dia a dia dela, o funcionamento e o relacionamento com as outras pessoas também acaba sendo afetado. Nessa fase de hipomania, às vezes a pessoa pode não ter o insight, ou seja, ela pode não ter a noção de que ela tá com uma elevação do humor. Porque às vezes ela se sente tão bem, tão feliz, que tá tudo maravilhoso, e ela tá lá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se ela não tiver essa irritabilidade excessiva, que pode haver ou não, pode estar lá se sentindo maravilhosa e com um humor, lá pra cima, ou seja, muito eufórica, muito feliz, um feliz além da conta, entende? É como se fosse aquela pessoa que fica feliz demais, meu Deus do céu, de onde vem tanta alegria, né? E às vezes ela fica tão alegre, e tão feliz e tão ligada no 220 que ela acha que ela está muito bem, mas pode ser essa fase de hipomania do transtorno bipolar. Por isso que é importante ficar atento. Além disso, essa pessoa pode ter períodos de eutimia, que a gente diz que é quando a pessoa está com um humor normal, tranquilinha, sossegada. Tem gente que não tem essa eutimia, por isso que eu falo, transtorno bipolar varia muito, mas existe um padrão. Eu tô aqui passando para vocês os principais sinais e sintomas para que vocês fiquem atentos e procurem um psiquiatra que vai fazer esse diagnóstico adequado. Geralmente a pessoa fica falando muito, o que a gente chama na psiquiatria de verborragia, ou seja, fala, às vezes não deixa nem o outro falar direito, de tanto que fala, e ela pode estar com um pensamento tão acelerado que a fala dela fica acelerada.
Então pode ser aquela pessoa que fala, e aí quer comprar tudo, e aí quer fazer tudo, e aí tem um monte de ideia, e aí fica eufórica demais ou irritada demais. E isso alterna com períodos em que a pessoa fica deprimida, fica para baixo, fica triste, desanimada, com redução às vezes ou aumento do apetite, pode acontecer uma alteração do apetite, fica realmente para baixo, com pensamentos pessimistas, achando que tá tudo errado, que ela é a pior das pessoas, que nada vai dar certo, aquele pensamento realmente tendencioso para o polo negativo. Associado a isso, ela pode ter uma lentificação psicomotora, ou seja, os movimentos podem ficar mais lentos, a energia dela, que antes estava lá muito para cima, agora fica mais para baixo, vontade de não fazer nada, vontade de ficar só na cama, ou realmente perder o interesse por coisas que antes ela gostava de fazer, o que a gente chama de anedonia, né? Que é essa perda de prazer diante da vida, essa perda de interesse por coisas que antes ela gostava. A tristeza é uma coisa que pode acompanhá-la nesse período, ao invés daquela euforia de antes, ela vai se sentir triste, vai se sentir desanimada, pode continuar apresentando ansiedade, pode chorar com mais facilidade, insônia, ou então uma hipersonia, que é um sono exagerado. É importante lembrar também, já ia esquecendo, que o paciente em hipomania ele pode apresentar uma necessidade de sono reduzida. É aquela pessoa que dá de madrugada, ela não quer dormir. Ela quer arrumar a casa, ela quer trabalhar em cima dos projetos dela, ela rende até mais, às vezes, à noite. Essa é uma característica muito típica do transtorno bipolar, então fiquem atentos. Aquela pessoa que de madrugada, já tem uma ideia mirabolante, quer fazer as coisas todas de madrugada, rende mais de madrugada, quer limpar a casa de madrugada, fica atenta a esse sinal. Uma outra coisa que vale a pena dizer é que esses pacientes, quando eles tomam antidepressivos, ao invés de ficarem mais calmos, ao invés de ficarem mais tranquilos com antidepressivos, principalmente os mais ativadores, né? Existem ali uns subtipos de antidepressivos que são mais ativadores. Esses pacientes podem entrar em quadros de hipomania ou até de mania franca, ou seja, eles podem, ao invés de ficar tranquilos, calmos, eles podem ficar mais ansiosos ou oscilar, né? Às vezes fica mais triste, fica ali num episódio que a gente chama de misto, de uma mistura de sintomas tristes com sintomas eufóricos, por hora sente tristeza, por hora sente euforia, e isso pode alternar ali no que a gente chama de um episódio misto, que é um episódio que tem tanto sintomas de hipomania quanto sintomas depressivos. Então fica aí a dica, inclusive para os colegas médicos, que às vezes acham assim, a depressão é só passar fluoxetina. Se você passa fluoxetina, por exemplo, para um paciente deprimido, e essa depressão não é uma depressão unipolar, é uma depressão bipolar, ou seja, esse paciente ele não tem só um transtorno depressivo, ele tem um transtorno afetivo bipolar e está vivendo um episódio depressivo. Se você passa uma fluoxetina, por exemplo, para esse paciente, ele pode ficar mais agitado, mais ansioso, ou, inclusive, principalmente em pacientes que estavam deprimidos, eles podem ter um risco de suicídio e agir de forma impulsiva e realmente se matar. Se você não tem uma ideia da diferença entre uma depressão unipolar e uma depressão bipolar, é mais seguro encaminhar para um psiquiatra para que ele saiba diferenciar isso e tratar de forma adequada. O tratamento do transtorno afetivo bipolar, ele inclui, na maioria das vezes, um estabilizador de humor, que vai fazer com que ele não fique nem tão para cima, nem tão para baixo, que ele fique o que a gente chama de eutímico, ou seja, com um humor normal, tranquilo, nem para cima demais, nem para baixo demais. É isso que traz saúde, é isso que traz qualidade de vida ao paciente. Muita gente tem medo desse diagnóstico, gente. O transtorno afetivo bipolar tem tratamento, tem controle. Então, para que medo de diagnóstico? O diagnóstico não serve para rotular. O diagnóstico serve para nos ajudar na condução do caso e nos ajudar a entender o prognóstico desse paciente, orientá-lo quanto ao quadro clínico e quanto aos sinais de instabilidade. Porque às vezes a pessoa começa a ficar para cima demais. Opa, peraí. Vamos ver o que está acontecendo, como a gente pode ajudá-lo nesse sentido, para que depois ela não descompense também. Não, a pessoa está começando a ficar para baixo, está começando a ficar triste. Opa, ela deve estar entrando em um episódio de depressão, vamos mudar aqui a medicação para a gente conseguir estabilizá-la melhor. Por isso a importância do diagnóstico. O diagnóstico serve para nos apoiar,
nos ajudar na condução desse caso e não para servir como um estigma, um rótulo, né? Tem gente que tem medo, ai meu Deus, eu sou bipolar. É porque justamente as pessoas têm na cabeça que o bipolar é essa pessoa que uma hora tá de um jeito e uma hora tá de outro, que fica de mau humor, e não é isso, entende? É mais do que isso. E é isso que é importante que vocês entendam, é essa ideia que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça de vocês, né? O paciente com transtorno bipolar, ele pode ter, por exemplo, em períodos de mais irritabilidade, eles podem ter episódios de explosão, de raiva, em que perdem o filtro, falam um monte de coisa que às vezes se estivessem eutímicos, se estivessem tranquilos, não diriam. Então realmente eles podem às vezes quebrar coisas em casa ou agredir outras pessoas, ficarem de fato heteroagressivos, agredir familiares, agredir pessoas que gostam. Então fiquem atentos se vocês conhecem alguém que tem um ou outro desses sintomas. É importante procurar um psiquiatra para fazer um diagnóstico adequado, né? Por vezes esses transtornos mais leves, né, que é o transtorno afetivo bipolar do tipo 2, muita gente confunde com o transtorno de ansiedade, porque a pessoa às vezes fica ansiosa, na ansiedade também pode haver uma certa pressão de fala, mas não tem outros comemorativos. A pessoa com transtorno bipolar também pode ter fuga de ideias, é que o pensamento fica tão acelerado que às vezes ele mal termina um conteúdo ali do pensamento, uma racionalização, e já passa para outra, fica uma ideia atrás da outra, muito rapidinho, muito rapidinho. Às vezes fica até difícil entender até onde aquela pessoa quer chegar com o que ela está dizendo. As pessoas também com transtorno afetivo bipolar, quando elas estão na fase de hipomania, elas podem ficar simpáticas demais, porque às vezes a alegria, a euforia é tanta que a pessoa não consegue se controlar, e às vezes é simpática até com quem não gosta, com desconhecidos, é uma outra alteração que pode aparecer. Mas entendam, vocês estão vendo que são às vezes alterações sutis. A pessoa pode querer ficar presenteando muitas pessoas, ou pode querer ficar comprando muitas coisas pra si, ou querendo coisas que sejam muito boas, só coisas de marca, só coisas que sejam muito caras. E uma outra coisa que pode acontecer é ela ficar com uma autoestima elevada demais. Então às vezes aquela pessoa que fica, nossa, mas meus filhos são fenomenais, eu sou fenomenal, eu sou muito boa, isso pode acontecer. Não é uma regra. Às vezes a pessoa pode ficar com a autoestima lá embaixo, lembrando que ela pode ter sintomas depressivos. Então, gente, é um diagnóstico delicado que tem que ser feito por um psiquiatra. Esse vídeo é só para dar uma orientada a vocês com relação aos principais sintomas. Em um próximo vídeo eu vou falar sobre o transtorno bipolar do tipo 1, que é um caso mais grave de transtorno afetivo bipolar, mas que vale a pena a gente conhecer e falar sobre ele por aqui. Tem um componente genético associado, mas como os outros transtornos psiquiátricos, não se sabe a etiologia correta, ao certo, exata do transtorno afetivo bipolar. É multifatorial. Há um componente genético, sim, mas há componentes psicossociais que podem associar. Então, a criação da pessoa, as vivências da pessoa, os amigos, as relações, os traumas, tudo isso acaba influenciando no desenvolvimento ou não da patologia. Mas precisa ser tratado, gente. E quando corretamente tratado, a qualidade de vida muda muito. A qualidade de vida, o rendimento, a relação com as outras pessoas muda demais. O tratamento tem que ser correto e o diagnóstico é delicado, por isso procure um bom profissional, porque muita gente às vezes passa por transtorno de ansiedade, passa por depressão simples e na verdade é um paciente que tem transtorno afetivo bipolar. É um diagnóstico delicado e que tem que ser muito bem feito, tá bem? É isso, gente. Um grande abraço, um beijo, tchau!